Eu sou Rafaela Cosme, coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário na região Nordeste, membro da Comissão de Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Norte e advogada especialista em Direito Previdenciário. Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a Previdência e Evidência. Previdência e Evidência. Pois é, Rafael, eu queria que você falasse para a gente. Vamos começar falando o seguinte: se fala na reforma da Previdência, muita gente se posicionou contrário, muita gente se posicionou a favor, e hoje tem uma pergunta no ar: a reforma da Previdência é fato ou é fake? A reforma da Previdência é fato. Tivemos no dia 10 de julho a votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados Federais. Caminhamos agora para o segundo turno da votação. Após esse momento de conclusão na Câmara dos Deputados Federais, a proposta de emenda constitucional 06/2019, ela segue para a votação no Senado e, após a aprovação no Senado, para ser sancionada pelo Presidente da República. Me diga uma coisa: há uma reclamação latente, principalmente do servidor público, de que a reforma está atingindo-os de uma forma muito contundente. Como é que você vê isso? É verdade isso? Eles estão sendo prejudicados? O servidor público vai pagar a conta maior? O servidor público vai sim, Roberto, pagar a conta maior. Não podemos mensurar, porque todos os trabalhadores vão ser atingidos por essa reforma, né? Mas o que prejudica o servidor público são regras de transição muito duras. Que regras são essas? O servidor público, quando ele entra no concurso público, ele tem toda uma expectativa, né, de uma vida mais tranquila, de uma aposentadoria garantida, e já calcula a sua aposentadoria sobre aquelas regras. E sabemos que ao longo dos últimos anos tivemos aí algumas emendas constitucionais e reformas que acabaram com essa projeção da aposentadoria do servidor, no sentido de quê? De que não é mais aquela, ela mudou, houve uma transformação. E agora, mais uma vez, o servidor público tem que recalcular a sua aposentadoria, porque se põe uma idade mínima, né, para a aposentadoria e também um tempo de contribuição maior para que se tenha um salário de benefício melhor. Temos ouvido muitos colegas falar que acaba a aposentadoria por tempo de contribuição após reforma. E cumpre esclarecer que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixa de existir para aqueles que vão entrar no regime. Para aqueles que já estão, eles serão submetidos a regras de transição. Ou seja, hoje, se eu tivesse 35 anos de contribuição, mesmo sem ter atingido os 65 anos, eu poderia me aposentar tranquilamente. E aí, agora, com a nova Previdência, quem tem, por exemplo, 35 anos de contribuição, mas não atingiu aquela idade, que é a idade mínima, vai ter uma regra de transição e vai aumentar o tempo de contribuição, é isso? Isso. Vamos já aproveitar a sua pergunta para esclarecer a questão do direito adquirido e do direito expectado, que tanto se fala. Quem fechou 35 anos de contribuição e fazia jus a uma aposentadoria nesse momento, e se não quiser exercer esse direito, ela pode fazê-lo depois pelo direito adquirido. Mas, de repente, se temos uma pessoa com 34 anos de tempo de serviço, que só completaria os 35 no próximo ano, ela tem, na verdade, uma expectativa de direito. E como você falava da questão dos 35 anos, o que é que mudaria? Hoje, a regra de cálculo para essas aposentadorias, ela leva em conta 80% das maiores contribuições de julho de 94 até a data de entrada do requerimento da aposentadoria. Ou seja, são descartadas 20% das menores contribuições. Para a gente explicar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, julho de 94, porque foi quando entrou o Plano Real. O Plano Real. Sabemos que tínhamos uma mudança de moeda, cruzeiro, cruzado novo, cruzado, e estabeleceu a entrada em vigor do Plano Real. Na verdade, em maio entrou a URV, que era a Unidade também. Real de Valor, que se transformou em real a partir do mês de julho. Isso. E então, agora esse cálculo ele passa a ser de 60% das contribuições de todo o período de cálculo, desde o início de suas contribuições até a data de entrada de requerimento, acrescido de 2% a cada ano trabalhado. E como é que vai ser resolvido? Por exemplo, você falou, a pessoa começou a trabalhar em 1985, era plano cruzado, ela ganhava 5 milhões de cruzados por mês. Esses 5 milhões de cruzados, como é que atualiza para saber, para transformar em real hoje?
Lembra, Roberto, você como conhecedor, né, dos regimes e um jornalista antenado, tivemos, por exemplo, lá em 98, a emenda constitucional, né, número 20. Isso. E aí ela já previa muitas, inclusive dessas regras que estão vindo agora nessa reforma. E logo depois, o que é que vem? O fator previdenciário. Por quê? Porque não conseguiu se estabelecer a idade mínima naquele momento. Então, depois vem o fator previdenciário. Que seria a soma do tempo de serviço com a idade do contribuinte. Isso, a expectativa de vida dele. E aí, então, a gente tem agora, com esse texto, vários dos dispositivos, eles serão tratados em lei complementar. Então, você fala, como é que será feita essa atualização desses valores? Lei complementar, né, trará toda essa disposição sobre o cálculo de salário de benefício. Hoje nós temos conhecimento dos 60% mais 2% a cada ano trabalhado. Não seria mais simples, por exemplo, a pessoa que ganha hoje, o salário mínimo é R$900. Eu estou dizendo um número fechado para ficar fácil de entender. Se o salário mínimo é R$900 e a pessoa ganha 9 mil por mês, ela ganha 10 salários mínimos. Não seria mais fácil pegar, por exemplo, o salário mínimo da época, que a pessoa contribuiu, que era cruzeiro, cruzado, o que fosse, dividir pelo número, o salário que a pessoa ganhava pelo salário mínimo e encontrar o número de salários que ela ganhava para poder fazer essa atualização atual? Seria bem mais fácil. E essa questão de vinculação do salário mínimo ao salário de benefício é algo que ainda permeia a cabeça, principalmente de pessoas mais, digamos assim, mais velhas, que ainda foram parte de um sistema em que se tinha 36 últimos salários de contribuição, né, 10 últimos, e são dessas pessoas também que sempre ouvíamos, paguei sobre X salários e recebo menos. Eu escutei X isso salários. de muitas pessoas. Eu pagava sobre 20 salários mínimos e me aposentei hoje, ganho 2 salários. Eu escutei muito isso. No caso de pessoas que não têm direito a diversas daquelas revisões, seja do buraco negro, do buraco verde, nós temos uma desvalorização em razão da inflação, né? Principalmente quando veio o aumento mais efetivo do salário mínimo, o salário do aposentado, ele não sobe na mesma proporção. A alíquota é publicada anualmente e o percentual geralmente nos anos tem sido menor do que a do salário mínimo. Você falou que a reforma ela é fato. É fato. É fato. Mas ela é realmente necessária? A reforma ela é necessária. Tivemos um aumento, né, na expectativa de vida do brasileiro, temos uma situação econômica, digamos, difícil nesse momento e temos que ser parte também, né, do plano de desenvolvimento de um país. Ela é necessária, mas tem muitos dos pontos que estão sendo colocados, eles são muito cruéis, Roberto. E nós do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário estamos trabalhando desde o início da apresentação desse texto, tentando encontrar, inclusive apresentamos uma emenda propositiva, tentando melhorar esse texto, seja no tocante às regras de transição, seja no tocante a cálculo de salário. Essa questão dos 60% foi algo muito pontuado por nós do Instituto. Mas que regras cruéis são essas? Assim? Vamos falar de esmiuçar para as pessoas que regras cruéis são essas. Certo. No tocante à complementação desse tempo de contribuição, né, temos também que esclarecer 2 pontos que retroagiram nesse texto. A aposentadoria por idade do homem e da mulher, que inicialmente ela vinha exigindo um tempo de contribuição de 20 anos e ela retornou para 15 anos de contribuição, mínimo. E aí temos também o trabalhador rural, né, que em relação a tempo ele não modificou, e o benefício de amparo assistencial, que entra na parte do assistencialismo. Que seria o BPC. O BPC. E aí as regras elas são duras por quê? No tocante a professor. Sabemos que o professor ele entra na atividade muito jovem, a maioria deles. E se exige uma idade mínima para esse professor, seja ela mulher, de 57 anos. 25 anos, mas ela teria que atingir os 57 anos. O homem, 60 anos. E aí a aposentadoria por tempo de contribuição, ela passa para um percentual uma idade de 65 para homens e 62 para mulher. Mas ela passa a ser cruel justamente nesse ponto que eu lhe falo, de considerar 60%, né, do salário de benefício, ele ficar em 60% do
salário de benefício. Você apura o salário de benefício e aplica 60% sobre ele. Uma professora que começou a trabalhar aos 18 anos como uma pessoa comum, num emprego comum, e de uma hora para outra terminou um curso de nível superior e virou professora. Está há 22 anos como professora. Seria interessante hoje tentar a aposentadoria ou é melhor esperar? E aí tem 52 anos, por exemplo, aí esperar os próximos 5 anos a chegar aos 57. No tocante às professoras, o planejamento previdenciário, ele é interessante porque temos também a discussão ainda do fator previdenciário, que está no STJ, não sabemos como é que vai ficar a questão da aposentadoria dos professores, né? Mas para que ele se aposente como professor é necessário 25 anos de sala de aula e atividades equiparadas a elas, como a questão da coordenação e supervisão. Na área da educação. Na área da educação. Então, essa pessoa que entra com 22, ela tem 22 anos... De contribuição como professora. E você falou que ela entrou antes, seria um período de, ela digamos, tem 8 anos. Tipo 8 anos. Então, ela já teria 30 anos de contribuição. Ela teria 30 anos de contribuição. E aí, se ela ainda não tem os 60 anos de idade, ela é atingida pelo fator previdenciário. Mas por que é importante fazer esse cálculo? Porque hoje nós temos um salário de benefício que vai corresponder a 80% das maiores, e após reforma passa a ser 60% do salário de benefício. Então, as pessoas que estão nessa área da transição deveriam procurar especialistas para fazer esse cálculo, esse planejamento. Isso. O ideal nesse momento, quem tem tempo de contribuição suficiente, quem está próximo, quem está à margem de conseguir a sua aposentadoria, o ideal é que essas pessoas procurem um especialista em previdenciário e façam esse planejamento, já fazendo uma perspectiva de como seria a sua aposentadoria hoje e com as regras vigentes após a reforma. Também sabemos que estamos ainda no primeiro turno de votação e temos que fazer um cálculo após a votação final, após a aprovação dessa reforma, para saber como é que fica. Mas é interessante que, antes de se requerer um benefício no INSS, façam um cálculo. Muitas vezes acontece que segurados vão para o INSS, fazem essa simulação e aí dão, por exemplo, o número da conta, né? E o salário cai e movimentou a conta. E essas pessoas então dizem, não, mas eu não queria. Mas a conta foi movimentada, então houve digamos assim, o INSS entendeu que essa pessoa aceitou o benefício e depois não existe a desaposentação, né? Então, existem vários colegas, escritórios profissionais especializados na área de previdenciário que podem dar essa assessoria ao segurado. Rafaela, voltando à reforma da Previdência, que é o nosso bate-papo aqui. A reforma da Previdência foi cantada em verso e prosa que daria ao Brasil uma economia de 1 trilhão em 10 anos. Isso é real? Isso acontece 1 trilhão em 10 anos, eu imagino que todo ano tem 100 bilhões de economia. Isso começa acontecendo, vai ser aprovado agora em outubro, vamos dizer que agora, final de setembro, começo de outubro, a reforma seja sancionada. E aí, em outubro do ano que vem, o governo já vai poder dizer que economizou 100 bilhões?